Rafael, eu recebi uma missão para o Balanço Geral de hoje e eu vou convidar vocês para pegarem carona com a gente nessa reportagem. A gente vai reencontrar velhos conhecidos. São velhos conhecidos meus, seus, de quem está acompanhando o Balanço Geral, principalmente do motorista. E não é porque a gente conhece que a gente gosta, né? Eu vou reencontrar os buracos dos trechos urbanos das BRs 365 e 050. É isso mesmo. Antes de eu chegar até o local que eu quero mostrar para vocês como está a situação hoje, que eu tenho até medo de estar pior por conta da chuva que teve nesses dias, e a gente sabe que com a chuva aumentam os buracos. Eu quero relembrar como é que estava a situação de alguns trechos dessas rodovias e uma reportagem que eu fiz no comecinho desse ano, em janeiro. Naquela época o DENIT já tinha anunciado então um calendário aí de serviços de manutenção, tapa-buracos, empresas haviam sido licitadas e agora eu estou indo para lá para ver como que está a situação hoje, mas vamos relembrar então qual era a situação há um mês e meio atrás. As reclamações de quem utiliza os trechos das rodovias, tanto na BR-365 quanto na BR-050 dentro de Uberlândia, têm sido frequentes. O trajeto, muitas vezes utilizado para ganhar tempo no deslocamento pela cidade, pela má condição da pista, vira uma armadilha para os motoristas. Pois é, situação crítica, não é mesmo? Eu vou voltar para ver como está a situação agora. Eu tenho medo da situação ter piorado porque choveu muito nos últimos dias. Claro que com a chuva aumenta a quantidade de buracos. Você viu na reportagem que a gente já tinha feito no comecinho do ano que alguns trechos dessa rodovia, desse viaduto inclusive, chegava a aparecer a ferragem do viaduto de tão fundo que estavam esses buracos. Os motoristas precisavam parar. Eu estou passando por esse trecho nesse exato momento. A situação, felizmente, parece estar um pouco melhor. Nas imagens a gente consegue ver que realmente foi feito um serviço de tapa-buraco, né? Uma manutenção aqui na rodovia. A gente consegue ver até pelo relevo aqui do asfalto que realmente passaram por aqui. O DENIT, na época, né, em janeiro, já tinha adiantado que havia um calendário, empresa licitada para fazer essa região e realmente a situação aqui, ó, já está um pouco melhor. Diferente dessa região aqui, ó. Deu para ver que ali, ó, um buraco profundo. A gente tem um caminhão parado aqui e a gente precisa fazer um desvio, e aí alerta para uma outra situação aqui dessa rodovia, que é o seguinte: a rodovia ela não tem acostamento, o que torna um pouco mais perigoso nessa necessidade que o motorista tem de parar em alguns trechos da rodovia. A gente vai mostrando então a situação por aqui. Vale lembrar que aqui a gente divide espaço, né, o motorista com os buracos, também com os radares, que é importante o motorista também ficar atento, o que faz que a situação também fique um pouco mais controlada. Tá trocando pneu? Tá trocando pneu? Vê aí. Acho que tá trocando pneu, hein? Encosta. A gente faz uma parada porque, Rafael, olha a situação que a gente encontrou. Essa família, ela viajava de Brasília, utilizava aqui a BR-050 para chegar até a cidade de Curitiba. Quando a viagem foi interrompida, por quê? Buracos, muitos buracos na pista e acabou estourando o pneu. Agora vai atrasar a viagem por conta então da condição da rodovia? Sim, fora que nós estamos com pet, então é bem complicado e é assim, não é um, dois buracos, é um monte de buraco que tem tudo junto, que rasgou o pneu. Vocês enfrentaram esses problemas ao longo desses trechos aqui quando chegaram em Uberlândia? Sim. E agora? Agora é colocar um step e ir para uma oficina, atrasar bastante a viagem. Aí, nesse momento a gente encontra mais um veículo parado aqui no acostamento da 050. Vamos ver se a situação desse motorista é a mesma da família que parou logo ali atrás por conta aí da condição da rodovia. Como a gente já imaginava, mais um motorista, dessa vez de uma carreta, parado aqui por conta de um transtorno causado pela má condição, pelos buracos desse trecho da BR-050. Olha só o que aconteceu com um dos pneus aqui da carreta, completamente rasgado, aqui ó, tá até quente ainda, por conta então dessa má condição. O Manuel Neto vai me ajudar, que tem mais um buraco ali embaixo. Isso tudo trouxe mais transtornos. Toda a proteção que envolve aqui o pneu foi quebrada, por conta então desse problema causado nesse trecho aqui da BR-050, poucos metros depois
de onde a gente encontrou a família que também tinha parado. Dessa vez o motorista não vai conseguir gravar a entrevista porque ele está resolvendo no telefone, aqui na cabine do caminhão, a parte burocrática, né? Por conta dos transtornos que serão causados por essa parada. Afinal, ele tinha que seguir viagem ainda hoje, ele me contou, mas por conta dessa má condição, então, uma parada não obrigatória, mas infelizmente que vai precisar ser feita aqui na cidade. Da BR-050, agora a gente fala da BR-365, também no perímetro urbano. Aqui atrás de mim, o trevo do Alvorada, por onde a gente já passou. Muitos motoristas, né, utilizam como rota na rotina aqui em Uberlândia. E agora a gente vai ver qual que é a situação da rodovia. Quem segue por aqui na BR-365, chega nas cidades de Tuiutaba, acessa também o estado de Goiás. E aqui a gente já começa a encontrar eles, nossos velhos conhecidos, os buracos nesse trecho. E olha só, que curioso, de um lado da rodovia é recapeado, lá dá para perceber que a qualidade do asfalto está melhor, enquanto de outro, os buracos já começam a tornar a viagem um pouquinho mais difícil. Se a gente consegue reencontrar, inclusive, ônibus ali do transporte urbano, significa que a gente está dentro da cidade, né? Então é uma rota que muita gente que faz aqui nos bairros, dentro do perímetro urbano de Uberlândia, utiliza. Logo de cara, uma situação um pouco complicada para quem passa por aqui. A quantidade de buracos, olha, apesar de não serem buracos fundos, claro que causam transtorno aqui no trânsito. É uma região, apesar de estar dentro da cidade de Uberlândia, onde passam muitos caminhões, né? E com isso demanda aí uma manutenção um pouco mais eficaz desses trechos da rodovia, já que dividem espaço aí com veículos pesados, os carros, né, os motoristas, enfim, os veículos de quem usa a rodovia aqui na rotina do dia a dia. Eu fiz uma parada aqui nesse trecho da BR-365, chegando próximo ao trevo, bairro Jardim Brasília, Daniel Fonseca, para mostrar de perto qual que é a situação. Olha só, enquanto passam os carros, os veículos que chegam sentido da cidade de Uberlândia, dividindo espaço então com caminhões, carretas, veículos de carga pesada, a situação da rodovia aqui nesse trecho é essa. Além dos buracos, dá para perceber que a má condição, ela dificulta o trânsito de quem passa por aqui. Passou por aqui, qual que é a situação? Péssima, viu? Muito complicado. O pneu até furou. Tive que parar na estrada, ainda não tem nem acostamento, entendeu? Muito perigoso pelo fluxo de veículo. Tá meio complicado, né? Se não tiver uma atitude, né? Precisa resolver o mais rápido possível, né? Mais rápido, né? Porque olha o fluxo de veículo à tarde, né? Principalmente esse horário, né? De pico. Esse trecho aqui, mais pro lado do Poço Espigão, tá ruim. Mas onde foi feita a trincheira, até que o asfalto tá bom. Mas você recapeou uma parte, mas não recapeou a outra. Tá faltando isso, então? Tá faltando recapear a outra parte aqui, para ficar melhor pra gente. Ainda mais pra gente que usa muito essa rodovia aqui. Enquanto isso... É esperar. É esperar, infelizmente, viu?